Finalmente está começando a gravar. Desculpe aí, o Guilherme começou a falar alguns minutos e a gente vai ter que voltar aqui o início da gravação. Bom, só para deixar registrado, mais uma vez, obrigado por se dispor a apresentar. O título é Missão Impossível, Contradições Verdadeiras e Outros Paradoxos. Bom, fica aí à vontade, se você quiser pular esse comecinho aí que você já começou a falar, só para deixar registrado aqui o título e deixar no YouTube do jeito que você preferir, tá bom? Obrigadão, Guilherme. Desculpa aí esse lapso aí de gravação, a gente teve que voltar uns minutos. Tranquilo, aí, isso acontece, cara, isso acontece. Não, eu aproveito então também para deixar registrado meu agradecimento pelo convite. Para mim é um prazer enorme falar no grupo de vocês. Então, assim, eu vou só retomar, né, o que é a introdução, né? Então, eu vou tentar defender essa tese de que algumas impossibilidades são verdadeiras, né? Que há tal coisa como verdades impossíveis, mas que elas não são realmente verdadeiras. Isso vai incluir uma alegação que poderia superficialmente ser confundida com uma posição dialeteísta, que algumas contradições são verdadeiras. Eu concordo que algumas contradições são verdadeiras, mas eu tento qualificar essa afirmação dizendo que algumas contradições são verdadeiras, mas não são, mas nenhuma contradição é realmente verdadeira. É uma posição que eu estou chamando aqui de ficcionalista, embora talvez ela tenha ingredientes mais não guiantes, né? E aí, então, eu vou seguir esse percurso. Eu vou apresentar os casos, vou falar dessa distinção entre paraconsistência e dialeteísmo e vou apresentar o meu framework, que eu chamei de lógica das verdades impossíveis. Verdade, o nome mais apropriado seria das lógicas das verdades irreais. Mas é muito mais legal chamar de impossível, parece um pouco mais convidativo. Eu gosto de coisas em lógica e filosofia que parecem extravagantes. Na verdade, eu sempre tive a posição aversa da objeção do olhar incrédulo. Eu sempre tive um olhar crédulo para as coisas estranhas, tipo dialeteísmo, realismo modal. Então, acho que por isso que eu gosto de colocar impossível num lugar onde poderia colocar uma palavra mais branda, né? Tá. Então, o que eu estou chamando de impossibilidade? Eu estou sendo frouxo com essa palavra, porque eu não vou me restringir, pelo menos não num primeiro momento, a falar de proposições impossíveis. Eu vou pensar num framework que admita, por exemplo, objetos, propriedades, estados de coisas, eventos, proposições. Isso, na verdade, eu estou acompanhando uma literatura recente sobre mundos impossíveis e impossibilidades, que é um pouco a terminologia que o Franz Berto utiliza. Então, e na lógica modal, claro, assim, que é o framework no qual estou me baseando, as impossibilidades são coisas que figuram em mundos impossíveis. Na verdade, esse framework que eu vou desenvolver aqui, ele é uma extensão dessas lógicas anormais que incluem mundos impossíveis para lidar com impossibilidades. E aí tem 3 maneiras de caracterizar o que é uma impossibilidade. Superficialmente, elas parecem coincidir, mas tem casos em que uma se aplica e a outra não. Eu estou apresentando as 3 caracterizações aqui, mas para ser didático, assim, para tentar capturar intuições. Eu não vou eu não vou distinguir essas coisas, e a distinção entre essas coisas não é relevante para os meus propósitos. Mas só para pensar que você pode pensar que o mundo é impossível, por exemplo, se ele é aberto sobre um certo conjunto de leis, ou seja, se ele não é fechado sobre um certo conjunto de leis. Então, pense-se, por exemplo, que um mundo logicamente possível, da perspectiva clássica, é assim: se beta é consequência lógica de alfa, consequência lógica aqui sendo a clássica, então se alfa é verdadeiro em W, então beta também tem que ser verdadeiro em W, porque W é fechado sob consequência lógica. Um mundo impossível pode ser simplesmente um mundo em que não é fechado sob a relação de consequência lógica clássica, por exemplo. Então, isso é uma maneira de caracterizar um mundo impossível. Que
aberto em relação às leis. Ou você pode pensar que ele viola leis. Então, tem leis que esse mundo viola. Por exemplo, a lei de não contradição seria violada num mundo que contém contradições verdadeiras. É um sentido de impossibilidade parecido com o de abertura, mas é mais pontualmente caracterizado como uma violação de lei. E repare que eu estou sendo neutro aqui sobre leis. Eu não estou falando que leis são essas. Evidentemente que eu poderia falar em leis lógicas, mas eu poderia falar em leis naturais, ou eu poderia falar em leis metafísicas, ou leis conceituais, porque eu estou tentando tratar a impossibilidade aqui de um jeito inclusivo. Estou pensando que o framework poderia ser interessante para falar de toda sorte de impossibilidades. E a gente poderia classificar tipos de impossibilidade dentro desse framework. Pode falar, Nick. Só para esclarecer, então você está dizendo que seria possível pensar em possibilidades deônticas e possibilidades epistêmicas, dependendo da interpretação dos operadores modais. É isso? Exatamente. Quer dizer, a gente pode... O que vai acontecer, na verdade, é que quando eu apresentar os frames, eles vão incluir situações normais, situações atuais e situações que não são... situações que incluem as normais, as atuais e as que não são nem anormais nem atuais, mas eu poderia incluir restrições pontuais para marcar a diferença entre situações naturalmente possíveis, situações logicamente possíveis e distingui-las, né? E aí, evidentemente, que eu poderia, com isso, introduzir operadores para explicitar o que é, por exemplo, epistemicamente impossível, doxasticamente impossível, deonticamente impossível, naturalmente impossível, logicamente impossível. É um frame esquema, né? Assim, que poderia ser restrito para introduzir distinções mais finas. Tá? Bom, a gente pode pensar em possibilidade como diferença, simplesmente, que é um mundo ser fechado sob outras leis. Então, por exemplo, um mundo que não é fechado sob as leis naturais do nosso mundo é um mundo impossível num certo sentido. É um mundo naturalmente impossível num certo sentido, mas não quer dizer que ele não tenha leis. Pode ser que ele tenha leis, só que leis que não são as mesmas leis que regem o comportamento dos objetos, as leis naturais que regem o comportamento dos objetos no nosso mundo. E pode ser o caso, inclusive, de um mundo ser completamente anárquico. Isso também tem autores que defendem isso na literatura. Se eu não me engano, acho que quem defende isso é o Bierring, que diz que, por exemplo, tem mundos que são completamente anárquicos, que eles não são fechados sob nenhum tipo de relação de consequência lógica, por exemplo. São logicamente anárquicos. Não tem nenhuma lógica, né, nesse mundo. Quer dizer, dado uma definição de consequência lógica, que é a que eu vou introduzir, qualquer mundo que viole essas leis, que seja aberto em relação a essas leis, que seja diferente em relação a essas leis, é um mundo anormal. Só que pode ter um mundo que é radicalmente anormal, que ele não tem nenhum tipo de fechamento sobre outras leis. Então, é um jeito de... Porque o propósito aqui é que a gente pode falar sobre coisas impossíveis. Falar inteligivelmente, do nosso ponto de vista, sobre coisas impossíveis. Então, pode ser que seja uma impossibilidade tão radical, por exemplo, que ela não preserve nenhum tipo de lógica. Uma aplicação disso, por exemplo, que eu conheço na literatura, é o nada. Imagina um mundo completamente vazio. Um mundo completamente vazio ainda poderia, por exemplo, preservar certas leis. Mas se ele preserva certas leis, então, dependendo do que a gente caracteriza como sendo um mundo, por exemplo, se o mundo é um conjunto de proposições, então, se ele preserva certas leis, ele não pode ser completamente vazio, porque tem que ter aquelas proposições que são preservadas para as leis.
Então, o mundo completamente vazio, desse ponto de vista, é um mundo sem anormal, radicalmente anormal. Isso é um tipo de aplicação. Assim. Falar sobre nada, por exemplo. Falar sobre nada é falar sobre uma situação ou um mundo completamente vazio. Beleza? Eu tive a impressão que você ia falar alguma coisa, mas não. Tá. Então é isso, quer dizer, porque, então, já deixando aqui de cara assim, a minha motivação mainonguiana, que eu acho que, num certo sentido, e vai ficar mais claro depois que eu apresentar a semântica, que a minha posição é mainonguiana. Porque o que eu vou defender, num certo sentido, é que as impossibilidades são coisas. Né? Então, por exemplo, o quadrado redondo é um objeto, é uma coisa. É um objeto, mas é um objeto que não existe. Então, na terminologia mainonguiana, está fora da ontologia. Né? Que o Mainon defendia que a teoria do objeto tem mais escopo de aplicação que é mais inclusivo que a ontologia, porque a ontologia se restringe aos existentes. E a teoria do objeto mainonguiano vai para além dos existentes. Eu acho algo parecido. Eu acho que, por exemplo, o quadrado redondo é um quadrado, é uma coisa. Mas é uma coisa impossível. Então, habita, num certo sentido, o reino mainonguiano do extra-ser. É pior, né, do que uma coisa que simplesmente não existe, porque é uma coisa que nem poderia existir. Pode falar, Nietzsche. Tá, na verdade eu queria fazer duas questões aqui. Primeiro, como você está falando de contraparte, talvez isso vai ficar mais claro na frente. Se você está assumindo o descritivismo do Lewis, quer dizer, você sabe se é o mesmo indivíduo descrevendo ele e não por meio do nome desse indivíduo ao longo dos mundos. E a segunda questão é se a sua posição mainonguiana também vai defender que aquela tese de que todas as propriedades que você usa para descrever um objeto, mesmo que impossível, estão no objeto. Então, se o círculo quadrado ele é um círculo e ele é quadrado, por exemplo, se você consegue deduzir isso, né? Ou não necessariamente. Então, eu não vou nem entrar tanto nessa. Opa, desculpa, apertei sem querer. Desligar o microfone. Não vou nem entrar tanto assim, né, nos aspectos técnicos de como funcionam as descrições definidas, como funciona a parte da semântica dos termos, porque eu vou apresentar uma versão proposicional do meu framework. Mas a ideia é essa, a ideia é tratar como objetos e não como o Meinong costumava fazer, que é tratar os inexistentes ou os subsistentes como aglomerados de propriedades. Não é isso que eu vou fazer. Agora, sobre a relação entre contrapartes, sobre contrapartes, eu não vou adotar a teoria lewisiana das contrapartes, eu adoto a posição kripkeana de designadores rígidos que o termo designa o mesmo objeto, os nomes designam os mesmos objetos em todos os mundos em que ele existe, em todas as situações em que ele existe, em parte porque eu também não sou um realista acerca dos mundos e das situações. Na verdade, tem um trabalho em coautoria com o Francisco Augusto, que está para ser publicado agora na Principia, que ele me ajudou a tentar formular uma visão artefactualista das situações. Então, eu acho que situações irreais, que é o meu equivalente para mundos irreais, são artefatos, não são mundos propriamente. Então, isso me permite adotar a escolha kripkeana dos designadores rígidos. Então, por exemplo, quando eu digo que Newton poderia ser Newton poderia ser presidente dos Estados Unidos, eu estou pensando numa situação em que você figura.
você, Newton, figura, e não que uma contraparte sua figura. Eu vou tentar defender uma posição desse tipo. Para isso, evidentemente, eu tenho que abrir mão de uma perspectiva realista, que é muito comum na literatura sobre mundos impossíveis. Imagina só ser um realista sobre mundos impossíveis. Né? Já é estranho ser um realista sobre mundos possíveis, imagina sobre mundos impossíveis. Mas, enfim, tem gente que faz isso. Né? Então, mas aí o ponto é não apenas que as impossibilidades são habitantes da selva mainonguiana, mas o mais importante é que a gente acessa a selva mainonguiana da nossa perspectiva. Que a gente pode falar, pensar, raciocinar inteligivelmente sobre ela. Eu acho que isso é parte crucial do trabalho cotidiano dos lógicos, dos filósofos e dos cientistas. Vou tentar defender isso, principalmente quando eu falar de contrapossíveis. É muito frequente entender, é muito comum entender que, por exemplo, numa disputa metafísica, as posições divergentes não são apenas contingentemente divergentes, elas são necessariamente divergentes. Quer dizer, se uma tese. Eu já vou passar, só percebeu, né? Assim. Quer dizer, então, por exemplo, vou pensar um exemplo envolvendo os chamados contralógicos, o debate entre duas lógicas, sei lá, o lógico intuicionista disputando com o lógico clássico qual é a lógica correta para o raciocínio matemático. Parece ser o caso que se um tiver certo, o outro está necessariamente errado. E se o outro tiver certo, o primeiro está necessariamente errado. Parece ser uma disputa, na verdade, sobre o que é necessário, o que é impossível. Então, eu acho que seria, para tirar as consequências adequadas da objeção a uma lógica concorrente, você precisa pensar contrapossivelmente. Você precisa pensar sobre um cenário, tirar consequências de um cenário que você supõe que seja impossível. Mas enfim, eu vou deixar o João, né, que falou, que levantou a mão aí. Não sei se meu microfone está funcionando bem. Tá? Eu te ouvi. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que seria essa selva. Eu não conheço bem a literatura, daí eu fiquei um pouco confuso. Tá. Não, selva é um termo de piadinha, assim, né? Que eu acho que surgiu na literatura do mainonguianismo, porque essa aposta mainonguiana de estender o escopo da ontologia para uma coisa mais inclusiva na teoria do objeto acomoda, digamos. Alguns interpretam o Mainong como tendo feito uma espécie de inflação ontológica. Ele encheu a ontologia de coisas que deveriam ter ficado lá de fora, né? Naquela disputa, digamos assim, entre uma posição inflacionada ou deflacionada ontologicamente. E não é bem isso. Eu acho que os mainonguianos, eles defenderiam dizendo isso, que o Mainong não quis inflacionar a ontologia, na verdade, ele quer ter uma teoria do objeto que vá para além do escopo da ontologia. Só que o fato é que abre a porta para muita coisa, né? Assim, você admitir que tem algo como um domínio sobre o qual a gente possa falar de coisas que não existem, incluindo coisas que nem poderiam existir, é como se, então agora a gente pode falar de tudo. A gente pode falar de tudo. Aí, acho que, pejorativamente, acho que isso ficou conhecido como selva, porque assim, é um lugar de entidades exóticas, né? Então, assim, tem um unicórnio. Saquei. Tem um unicórnio, que é uma parte unicórnio, outra parte quadrado redondo. Tem um quadrado redondo. Então, assim, parece ser, num certo sentido, uma postura excessivamente liberal do ponto de vista inflacionado. Assim, né? Então, aí por isso criou-se essa... meio que uma brincadeira. Então, acho que até mandou um quadrinho aí, alguém mandou um quadrinho, que é uma ilustração da selva mainonguiana. Então, essa página que chama Existential Comics, faz piadinhas com coisas de filosofia. Aí tem muitas com Marley. E a selva é frequentemente explorada. Essa ilustração que eu coloquei aqui é do chat GPT.
estou agora viciado em pedir o chat GPT para criar imagem, aí eu pedi para ele criar essa aí. Então é isso, quer dizer, o ponto é, será que a gente pode falar, pensar, raciocinar sobre coisas impossíveis? Eu vou tentar defender que sim. E muito embora, claro, eu não estou desenvolvendo aqui uma teoria tão geral. Eu vou tentar defender uma semântica que pelo menos permita acomodar a algumas verdades impossíveis. Distinguir o que é impossível, porém verdadeiro, né? Do que é, por exemplo, o que é realmente verdadeiro, o que é irrealmente verdadeiro. Vai ficar mais fácil chegar lá. Eu vou tentar fazer sentido disso. Então, assim, um exemplo, né, emblemático é o do... É conhecido como escada de Penrose, mas eu acho que essa escada foi inventada por um cara antes, inclusive, do Escher. O Penrose explorou os objetos impossíveis do Escher, mas tem um cara que veio antes. Até tinha o nome dele anotado aqui no livro, mas enfim, depois eu falo. Tá. Eu acho que isso é um exemplo bom para o meu ponto, que algumas impossibilidades são verdadeiras. É verdadeiro, por exemplo, que o degrau mais próximo do nosso ponto de vista, qual que seria o degrau mais próximo do nosso ponto de vista? É esse que está imediatamente à vista aqui, né, da nossa perspectiva olhando para o objeto supostamente tridimensional. É o degrau exatamente acima da linha do meio desse desenho, né? A linha vertical do meio desse desenho. Esse degrau, eu acho que é verdadeiro, que ele está acima dele mesmo. E isso é impossível. Evidentemente que isso é uma impossibilidade, mas esse desenho, é verdade, ele produz uma ilusão. É um desenho que representa uma situação impossível, né? Não tem como colocar essa escada para operar, não tem como subir essa escada de verdade. Essa escada não é real, mas ela representa, do meu ponto de vista, ela representa uma situação impossível. E uma situação impossível na qual é verdadeiro que esse degrau está acima dele mesmo. E o raciocínio é por transitividade, porque se você subir o próximo degrau, o degrau que está próximo passa à direita desse degrau, então vamos chamar o primeiro de degrau número 1. O degrau número 2 está acima do degrau número 1. Degrau número 3 está acima do degrau número 2. Degrau número 4 e assim por diante. Por transitividade, a gente vai chegar à conclusão de que o degrau número 1 está acima do degrau número 1. Então é uma impossibilidade. Mas é uma impossibilidade que pode ser, quer dizer, presumindo que nessa situação a transitividade seja preservada, e presumindo que as nossas intuições sobre cima e baixo sejam preservadas, esse cenário é constituído de tal modo que é impossível, mas é verdadeiro, que o degrau esteja acima dele mesmo. É óbvio que isso não é realmente verdadeiro, porque eu não estou falando sobre uma situação real, mas é verdadeiro. É impossivelmente verdadeiro, mas é verdadeiro. É uma verdade impossível. E aí que entra a parte... E aí que entra a parte do ficcional que você estava falando no começo? O que eu vou tentar dizer é que todas as situações irreais são situações ficcionais. No sentido, inclusive, de que uma situação ficcional é sempre relativa a uma situação atual. Então, quando você olha para essa escada, não é como se você estivesse olhando para uma situação completamente nova. É uma situação que arrasta intuições reais para ela, mas não arrasta todas. Então, na verdade, tem uma teoria daquele Humberto Eco. Ele tem um livro, na verdade, sobre ficção, chama 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. E aí, um desses ensaios sobre ficção, ele fala sobre realismo modal, e ele diz que um traço característico da ficção é que a ficção é sempre parasitária em relação à realidade. Imagina, por exemplo, quando você está lendo Conan Doyle, Sherlock Holmes, quando ele fala, porque localiza um ponto da Baker Street, você imagina Londres, você imagina a Constituição
urbana de Londres da época. Você exporta na ficção os pressupostos que não são imediatamente suspensos pela ficção. Alguns são suspensos. Por exemplo, tem um detetive lá que não é real. Mas o que não é mentido pela ficção, a gente presume que seja como é realmente. Essa é a tese do Humberto Eco, de que a ficção é parasitária em relação à realidade. E eu acho que esse é o ponto, por exemplo, de pensar que essa escada é uma situação ficcional. É uma situação irreal, impossível, porque não tem como uma situação desse tipo acontecer realmente, mas a gente preserva certas intuições reais da nossa expectativa sobre escadas quando a gente pensa sobre essa escada. Não é como se a gente não entendesse nada. Não é como se o que eu estivesse vendo aqui. Vocês não estão vendo um borrão, vocês estão vendo uma escada que tem um puzzle. Tem um puzzle visual. Beleza? Então, aí, voltando um pouco naquele... Esses são só exemplos, assim, tipo, para tentar vender meu peixe no cenário mais geral. Né? Tem uma literatura sobre isso que eu pretendo explorar no futuro, sobre o que é a cognição e a percepção de impossibilidades, mas, por hora, não estou muito. Só estou usando isso como fator motivacional. Mas aí, como eu disse, eu acho que a gente pode discriminar diferentes leis, diferentes tipos de leis, e discriminar com isso diferentes sentidos para o que é uma impossibilidade. Mas pelo menos eu acho que a gente poderia ter em mente que a gente pode distinguir impossibilidades lógicas, impossibilidades conceituais e impossibilidades naturais. E eu vou fazer isso pelo único propósito de que eu quero me concentrar nas impossibilidades lógicas. Por quê? Porque as impossibilidades lógicas são as impossibilidades mais básicas. É a noção mais básica de impossibilidade. Porque eu acho que toda impossibilidade lógica é uma impossibilidade metafísica, mas nem toda impossibilidade metafísica é uma impossibilidade lógica. E eu acho que toda impossibilidade metafísica é uma impossibilidade natural, mas nem toda impossibilidade natural é uma impossibilidade metafísica. Metafísica é que eu estou pensando conceitual. Então, por exemplo, eu acho que é logicamente impossível uma contradição, alfa e não alfa. Eu acho que isso é logicamente impossível. E sendo assim, também é conceitualmente e naturalmente impossível. Mas, por exemplo, eu acho que é conceitualmente impossível que 1 mais 1 seja maior que 2. Mas isso não é logicamente impossível. Certo? Porque isso depende, na verdade, de uma definição que não é uma definição lógica. Você definir o que é o número 1, que é o número 2, você definir a relação maior. E as definições são... Desculpa, é só para dizer que você não está sendo logicista, né? Porque senão você vai ter que dizer que isso não é um exemplo conceitual. Maravilhoso. Pressupondo que o logicismo esteja errado, então as impossibilidades matemáticas não são impossibilidades lógicas. Evidentemente, se o logicismo estiver correto, impossibilidades matemáticas são impossibilidades lógicas. Mas se você não quiser ficar com os exemplos da matemática, pode pegar qualquer outro tipo de impossibilidade conceitual, tipo o exemplo do casado, o solteiro casado. O solteiro casado é uma impossibilidade conceitual que não é uma impossibilidade lógica. Porque, na verdade, para transformar a verdade analítica de que nenhum solteiro é casado numa verdade lógica, você tem que presumir que a definição de solteiro e casado são definições lógicas. Não parece fazer sentido. Certamente é possível pensar cenários alternativos com a mesma lógica em que essas definições são alteradas para permitir o solteiro casado. Aliás, é um dos figurantes da selva mainonguiana nessa tirinha que o colega colocou aí. Então, no final lá eles encontram o solteiro casado. E, por exemplo, uma impossibilidade natural, um exemplo de uma impossibilidade natural, eu acho que eu não sou suficientemente versado em física,
Mas parece até onde eu sei que é impossível um objeto viajar mais rápido que a luz. Então tem a constante da velocidade da luz, e aí, dado um objeto x qualquer, valor de x, da velocidade de x ser maior que c, que é a constante da luz, é impossível. Mas evidentemente que isso não é conceitualmente impossível. Isso é naturalmente impossível, mas não é conceitualmente impossível. É possível construir um sistema conceitual que acomode isso aí. Só não é compatível com o sistema conceitual da física contemporânea. Então eu estou fazendo essa distinção para dizer que a noção de impossibilidade em lógica é a noção mais básica, então eu vou pensar nela como um caso extremo. Tá? E evidentemente, vou ficar ainda mais empolgado para falar de contradições verdadeiras. Por isso que eu vou acabar tratando do mesmo assunto que os dialeteístas tratam. Tem um ponto aqui, eu tenho dúvidas. Na verdade, é até bom estar diante de colegas tão espertos como o Nilton e o Bruninho, porque eu tenho uma dúvida aqui. Eu não sei, eu compro isso, mas eu tenho uma dúvida, porque, eu entendo que impossibilidade lógica, que impossibilidade lógica é mais forte do que impossibilidade metafísica, com os exemplos que eu dei. No sentido de que tem impossibilidades metafísicas que não são impossibilidades lógicas. Agora, por exemplo, dado uma certa lógica, na qual a gente caracteriza o que é uma impossibilidade lógica, porque evidentemente que essa noção é relativa. Essa noção é relativa. Você tem que ter uma lógica de fundo para definir o que é uma impossibilidade lógica. Assim, uma lógica alternativa não seria uma possibilidade metafísica? Eu fico na dúvida. Às vezes eu penso que sim. Por exemplo, eu acho que as minhas intuições aristotélicas são meio difíceis é difícil me desfazer das minhas intuições aristotélicas. Eu acho que o Aristóteles tenderia a pensar, pelo fato, por exemplo, que o Aristóteles pensa que os princípios primeiros da lógica são princípios metafísicos, são princípios ontológicos, que uma metafísica distinta poderia, por exemplo, acomodar lógicas distintas. Então, eu não sei exatamente como lidar com isso. Isso aqui eu estou colocando assim, mais para o benefício de pensar que a gente pode discriminar essas muitas noções de impossibilidade. Eu vou comprar uma e seguir com ela, mas eu não tenho uma posição clara sobre isso. Você ia falar, Nilton? Não, eu acho que tem duas noções aí envolvendo lógica e metafísica, né? Tem uma que a gente pode pensar metafísica do ponto de vista metalógico, quer dizer, você olha para uma lógica e vê qual comprometimento metafísico que essa lógica tem, isso é uma coisa, né? E aí, só que não acho que não é isso que você está falando, porque nesse caso parece que você está falando do operador de necessidade, então é metafísica na linguagem objeto, né? E não na metalinguagem. Parece que é isso. E se for isso, aí toda a chave para mim está na regra de necessitação, né? Porque a regra de necessitação diz as verdades lógicas são necessárias, né? Isso vale para qualquer sistema normal, né? Mas isso não vale nem para sistemas não normais e não vale, por exemplo, para algumas lógicas que eu trabalhei com o Marcelo, né? Que não usa um dos possíveis uso semântico não determinístico. Aí você separa as noções de ser sempre verdadeiro de ser necessário, porque não tem regra de citação. Então, por exemplo, um termo é igual a si mesmo, isso é sempre verdadeiro, né? Então, você não, isso é verdadeiro em todas as estruturas, né? Só que não é necessário, né? Ou mesmo P ou não P é sempre verdadeiro, porque vai receber sempre o valor designado. Só que pode ser contingentemente verdadeiro e aí não vai ser necessário. Então, depende, né, aí se a sua lógica está validando ou não a regra de citação. Se você está pensando a relação na linguagem objeto, né, quando você coloca a metafísica na linguagem objeto. Aí quando você olha para metalinguagem, aí depende, né? Você tem que olhar para as estruturas para ver qual é o comprometimento metafísico dessas estruturas. Perfeito, você tem toda a razão. E eu acho que isso vai ter um ponto aqui que vai ser revelador sobre isso. Porque, de fato, assim, é possível introduzir os operadores modais, mas eu estou
especialmente usando noções metateóricas para exprimir. Tem razão, valeu. Gabriel? Só um comentário. O Francesco Berto, ele, dentro das impossibilidades lógicas, ele traz outras três restrições, né? Que uma seria, que tu comentou, para cada lógica diferente, um mundo possível é um que tem outros conjuntos de lei. Seria menos restritivo. Um segundo é quando falha alguma interpretação clássica. Por exemplo, a lei do terceiro excluído não funciona. Então tem algo que não é nem verdadeiro nem falso. E uma mais restritiva que ele trata seria realmente é um mundo onde contradições são impossíveis. Desculpa, onde um mundo impossível é onde contradições são verdadeiras. Então ele faz essa restrição, acho que até para impedir de dizer, não, nessa lógica aqui eu consigo argumentar contra os valores e tá certo. Então, eu quero pegar alguma coisa que é ainda mais difícil de fugir. Ele tenta usar essa parte de contradições. Isso é o que eu faço também. Inclusive por isso que não vale, como o Newton estava falando, não vale necessitação. Uhum. Né? Vale necessitação restrita a situações possíveis. Mas, quer dizer, restrita a situações normais. Mas, como eu disse, eu vou incluir situações anormais. Mais do que situações impossíveis. Eu preciso incluir situações anormais, vai ficar claro, por causa do paradoxo de Curry. Eu quero oferecer uma solução para o paradoxo de Curry, e aí eu vou precisar, na verdade, que o comportamento da condicional seja, em algumas situações, viole leis lógicas, inclusive da lógica que eu vou tentar caracterizar. Mas é isso, é parecido com o que o Berto faz. Entendi. Bom, beleza? Então, isso que, na verdade, como eu disse, eu juntei nos slides. Esse slide aqui, parte do que eu apresentei agora, semana passada, no EBL. Que dizer, basicamente, que tem duas caracterizações da lei de não contradição, duas maneiras de apresentar a lei de não contradição. Isso é especialmente importante quando a gente tem em vista o dialeteísmo. Porque essa versão que eu estou chamando de versão alética da lei de não contradição, ela é violada pelos dialeteístas. Mas a lei lógica não é. A lei lógica, digamos, essa tautologia clássica que está no segundo box desse slide, a tautologia é preservada na lógica do paradoxo do Priest, que sustenta, digamos, a tese dialeteísta. Mas o mais importante disso, talvez, seja pensar que o dialeteísmo é uma tese sobre a verdade. Tem uma lógica paraconsistente de apoio para essa tese, que é a lógica do paradoxo. Mas a tese é uma tese sobre a verdade. É a tese segundo a qual algumas contradições são verdadeiras. Então isso viola a lei, a versão alética da lei de não contradição, segundo a qual, dada uma proposição e a sua negação, as duas não podem ser verdadeiras. Uma, pelo menos, não é. É diferente de, por exemplo, afirmar que o esquema negação de alfa, conjunção não alfa, é verdadeiro em todas as interpretações. Porque isso, inclusive, é preservado na lógica do paradoxo, que é a lógica de fundo, né, dos dialeteístas. Uma das. E, bom, paraconsistência é importante distinguir paraconsistência de dialeteísmo, né? Mas também é importante entender por que pode ser tão facilmente associadas as duas coisas. A lógica paraconsistente é caracterizada por esse esquema aí não valer irrestritamente. De alfa e não alfa se segue beta para qualquer alfa, para qualquer beta. Então, esse esquema não vale irrestritamente numa lógica paraconsistente. É assim que se caracteriza uma lógica paraconsistente. A lógica paraconsistente não tem nenhum comprometimento com violação da lei lógica de não contradição e nem com a tese filosófica sobre a verdade
que eu mencionei antes, nem com violar a lei, a versão alética da lei de não contradição. A lógica paraconsistente diz respeito a um caso especial de irrelevância. Esse é um caso especial de relevância, de qualquer coisa seguisse de uma contradição. Parece um caso de relevância. Foi explorado, inclusive, pelos defensores da lógica da relevância, mas a lógica da relevância explora outros casos de relevância envolvendo as condicionais, por exemplo. Que eu acho, inclusive, que vai na linha do que eu vou falar sobre contrapossíveis daqui a pouco. Então, as minhas intuições são, do ponto de vista lógico, muito mais do lado da lógica da relevância. Muito mais da relevância do que propriamente da paraconsistência ou do dialeteísmo. Como eu disse, é porque eu entendo que a gente pode falar sobre, inteligivelmente ou não trivialmente, sobre impossibilidade. Agora, beleza, isso não é dialeteísmo. Paraconsistência é especialmente sobre a explosão, diz respeito à explosão. Mas tem uma razão por que é frequentemente associado. É porque quando a gente pensa em modelos tarskianos, ou, por exemplo, em valorações ou interpretações, o que significa essa lei, esse esquema não valer irrestritamente? É que tem uma interpretação que satisfaz a conjunção alfa-não alfa e não satisfaz beta. Mas o que é satisfazer alfa e não alfa? Intuitivamente é alfa e não alfa ser verdadeiro. Então é uma contradição ser verdadeiro. Para que esse esquema não seja irrestritamente válido, teria que ter intuitivamente assim, uma interpretação na qual a contradição é verdadeira. Isso leva, digamos, equivocadamente, a uma associação imediata entre paraconsistência e dialeteísmo. Agora, o que são interpretações, o que são modelos, e a relação entre interpretações de modelos com o que é verdadeiro e o que é falso, isso é uma associação equivocada. Fazer essa associação automaticamente é um equívoco. Inclusive tem uma discussão interessante na filosofia da lógica sobre o que é uma semântica, como é que fala? Semântica pura e semântica depravada. Acho que a tradução é semântica pura e semântica depravada. E pensar semântica, uma forma de pensar o que são interpretações, o que são modelos, o que são estruturas, são ferramentas matemáticas para fazer a semântica de uma linguagem. Não necessariamente tirando daí, por exemplo, uma teoria do significado, ou uma relação entre interpretação e verdade. Mas é isso, quer dizer, esse é o ponto que eu queria marcar, né? Para tanto distinguir quanto explicar uma associação comum entre paraconsistência e dialeteísmo. Então, o dialeteísmo é isso, é uma tese sobre a verdade. Qual seja que alguma contradição pelo menos é verdadeira. Então, para alguma fórmula alfa, tanto alfa quanto a sua negação é verdadeira, e assumindo uma lógica adjuntiva, né, que preserva as regras clássicas da conjunção, preserva a introdução e a eliminação da conjunção. Então, se alfa e não alfa são verdadeiras, a conjunção é verdadeira também. E aí aqui tem alguns exemplos. Os exemplos que os dialeteístas oferecem. Primeiro, mais famoso, o paradoxo do mentiroso. O paradoxo do mentiroso termina sendo uma sentença que é verdadeira, se e somente se ela não é verdadeira. E aí, na lógica clássica, segue-se disso que a sentença é verdadeira e não é verdadeira. O que seria, por sua vez, uma contradição. Que a sentença é verdadeira, que a sentença não é verdadeira. Tem um passo intermediário,
que às vezes é explicitado com o terceiro excluído, às vezes explicitado com uma versão condicional da redução absurda. Eu vou mencionar isso daqui a pouco. Eu acho que esse passo pode ser bloqueado. Eu vou tentar oferecer um tratamento da condicional que bloqueie esse passo. E isso tem a ver com a coisa dos contraprincípios. Mas por hora eu estou só pensando assim, olha, pensando como um dialeteísta pensaria, o argumento direto do mentiroso para uma contradição é que a sentença do mentiroso é verdadeira, somente se ela não é verdadeira. E daí se segue que ela tanto é verdadeira quanto não é verdadeira. Isso é contraditório, mas para os dialeteístas é verdadeiro. É uma dialeteia, é o exemplo de uma dialeteia, que é uma dialeteia, uma contradição verdadeira. Mesma coisa com o paradoxo de Russell. Claro, o paradoxo de Russell pode-se... a gente talvez teria que distinguir a versão conjuntos do paradoxo de Russell da versão clássica do paradoxo de Russell. Porque conjunto é uma noção que pode ser arregimentada numa teoria axiomática que evita esse problema. Então, se você troca o axioma da compreensão pelo o axioma restrito da compreensão, o axioma da separação de ZFC, esse paradoxo é evitado. Mas parece que isso é especialmente importante quando você pensa em conjuntos, quando você pensa em classe, que é uma noção talvez um pouco mais natural do que a noção de conjunto, que é uma noção talvez artificial, aí parece que o problema é mais difícil de evitar. O princípio da compreensão, digamos assim, você me dá uma propriedade, dá um predicado, e eu te dou a classe dos objetos que satisfazem instanciam esse predicado, essa propriedade. Aí pega o predicado não pertencer a si mesmo, aí tem que ter o conjunto dos objetos que não pertencem a si mesmo, e aí o conjunto ele mesmo pertence a si mesmo, se e somente se ele não pertence a si mesmo, de onde se segue que ele tanto pertence a si mesmo quanto não pertence a si mesmo. O que os dialeteístas fazem? Eles fazem assim, beleza, paradoxo de Russell, para a noção de conjunto, pode ser evitado numa teoria axiomática bem disciplinada. Mas o paradoxo das classes, não. Porque a noção intuitiva de classe, ela é contraditória. Assim como a noção intuitiva de verdade. Pode resolver o paradoxo do mentiroso, por exemplo, restringindo as linguagens a uma certa hierarquia, que é aquelas hierarquias tarskianas. O predicado verdade de uma certa linguagem tem que ser formulado numa meta-linguagem essencialmente mais rica, e aí você não vai conseguir construir uma frase que fala dela mesma, que ela não é verdadeira, estrito senso. Resolve o paradoxo do mentiroso para linguagens bem comportadas, para linguagens disciplinadas, mas não resolve o problema do conceito cotidiano, natural de verdade. É aí que os dialeteístas vão dizer, por isso que a gente está dizendo que a noção de verdade é inconsistente. Manda lá, Lúcio. Tá no mudo, Newton. Tá mudo. Perdão. Você já tinha comentado mais ou menos o que eu ia falar, mas eu acho que tanto no caso mentiroso quanto do Russell, a chave é a classificação, né, da linguagem formal. Mas me parece que a inspiração do Priest, tudo bem, ele vai falar que é o grego e toda essa tradição aí, mas tem também um resultado técnico importante do Kripke, né? Naquele artigo... acho que é Outline of a Theory of Truth, né? Que ele diz que se pegar a hierarquia do Tarski, né? Então, você define verdade, se tem uma linguagem em T0, se define em T1 a verdade, em T1 você define em T2, assim por diante, cria uma hierarquia em que a verdade está sempre definida numa ordem superior, né? Se você pegasse essa hierarquia e fosse até ômega, que seria o primeiro infinito, né? Bom, na ordem ômega,
ômega seria o mesmo que mais um. Então, você acabaria incluindo o predicado de verdade na própria linguagem objeto. Então, a metalinguagem e a linguagem objeto se fundiria, ficaria no mesmo nível. E aí ele diz que você precisaria de K3, né? Da lógica do Kleene para definir esse predicado de verdade. Eu acho que é aí que o Priest viu, olha, justamente como a linguagem natural não separa metalinguagem da linguagem objeto, porque o exemplo são justamente esses paradoxos, né? Então, a lógica da linguagem natural é uma lógica contraditória. Isso, tem toda a razão. O ponto do Kripke nesse artigo é que as hierarquias construídas com K3, sendo K3 a lógica de fundo, elas têm ponto fixo. Então, vai ter um nível, por exemplo, que o input da hierarquia é o output da hierarquia. Então, aí você teria, inevitavelmente, seguindo uma lógica clássica, inconsistências, né? Eu já vi comentários defendendo Tarsk em relação a isso, no sentido que você pode definir a hierarquia de um jeito diferente, por exemplo, utilizando a soma para os ordinais limite, e aí, digamos, talvez você não possa provar que tenha ponto fixo, mas você também não prova que tem inconsistência na hierarquia tarskiana. Só que para preservar a intuição de que a linguagem natural só tem um predicado de verdade, e não infinitos, você teria que, talvez, a solução kripkeana é admitir a paracompletude, admitir os truth-value gaps, que algumas sentenças não são nem verdadeiras nem falsas. Aí, por isso ele usa o K3. E o Priest fez uma malandragem mesmo, que é interpretar o terceiro valor do Kleene como um valor designado. E aí você tem a lógica do paradoxo. A lógica do paradoxo é a lógica do Kleene, a lógica forte do Kleene, onde o terceiro valor é um valor designado. Não é nada diferente disso, né? Então, de fato, é um espelhamento da solução kripkeana, só que assumindo truth value glut ao invés de truth value gaps. É mais ou menos isso, né? E aí tem os benefícios, porque, na verdade, a solução paracompleta é insatisfatória para muitos, porque parece que está aberta ao problema da vingança. O problema da vingança, a sentença não é nem verdadeira nem falsa. Mas aí o Kripke reconhece isso, você não pode ter uma noção metateórica de nem verdadeira nem falsa que seja introjetada na linguagem. Vocês fariam uma versão mais forte do paradoxo. E isso não parece ocorrer na versão dialeteísta a solução dialeteísta do problema. A solução dialeteísta evita o problema da vingança, a solução truth value gaps não resolve. Na verdade, a minha solução envolve gaps e gluts. O meu framework tem gaps e gluts. A verdade que eu vou defender é que nenhuma situação atual é completa. E que todas as situações completas, todos os mundos, são inconsistentes, portanto, todos os mundos são impossíveis. Envolve, então, as duas coisas. Só que as situações inconsistentes não são atuais, não são reais. E todas as situações reais são incompletas, admitem truth value gaps. Porque, de fato, a sentença do mentiroso não pode ser nem verdadeira nem falsa em nenhuma situação atual. Então, eu vou meio que misturar um pouco as duas coisas. A outro cenário, então, parece vantajoso para assumir as verdades impossíveis ou as contradições verdadeiras, é a ficção. O Priest explorou isso. Eu não sei quanto todo mundo aqui já ouviu dessa história. O Priest tem uma historinha. Ele inventou esse conto. Está publicado, por exemplo, naquele livro dele, Towards Non-Being. Então ele publicou antes, mas depois republicou nesse livro. Que é um conto. É um conto, eu não vou entrar em detalhes para não poupá-los, e também por causa do tempo. Mas, basicamente, no meio da história tem uma contradição. Então, na verdade, tem um objeto impossível no meio da história, que é uma caixinha que ele encontra lá, fazendo um inventário das obras inacabadas do Richard Routledge, baseado em fatos reais da história, porque, de fato, ele fez
o inventário das obras inacabadas do Richard, na época se chamava Richard Silver, né? Eu não sei exatamente quando ele passou a se chamar Routledge Silver, mas enfim, casou 2 vezes, né? E aí o Richard Silver, por isso que chama a caixa de Silver. Na história tem uma caixinha lá dentro do gabinete do Richard Silver, que ele chama de caixa de Silver, que é uma caixa impossível, porque a caixa tem um objeto, ele vê o objeto, mas não vê o objeto está lá e não está lá. E ele fez isso com um propósito específico, porque no final da história ele faz um quiz. Aí ele pergunta onde que aconteceu o negócio, onde que foi esse episódio? Foi em Nova Zelândia, não foi tipo em Paris. E a caixinha estava em qual prateleira, sei lá, sobre quais livros que ele estava escrevendo. Não é tudo verdadeiro, a história não é trivial. Mas a história tem uma contradição. A pergunta, a caixa estava vazia? Sim e não. Estava vazia e não estava vazia. Tem uma contradição no meio da história, mas isso não faz que a história seja trivial. É uma espécie de lição paraconsistente que ele tenta tirar da ficção. É óbvio, poder dizer, verdade na ficção não é a mesma coisa que verdade realmente. Mas é sobre isso que eu estou tentando... É tipo isso que eu estou tentando defender aqui, né? Mas, num certo sentido, por exemplo, é razoável dizer que algumas contradições são verdadeiras, por exemplo, na ficção. É verdadeiro que o Watson sofreu um ferimento na guerra no ombro, e é verdadeiro que não sofreu no ombro, porque numa outra história do Conan Doyle ele fala que o ferimento foi no joelho. Ele se confundiu, produziu uma contradição na ficção. Mas é contraditoriamente verdadeiro, mas é verdadeiro. É ficcionalmente verdadeiro também, mas não deixa de ser verdadeiro por isso. Diga, Bruno. Então, esse exemplo aí é bem interessante, cara, e eu sempre acho que é parecido com um exemplo que o Wittgenstein dá nas investigações filosóficas, que é a caixa de Bismarck. Que o Wittgenstein, falando sobre a linguagem das sensações, ele inventa um experimento mental que é o seguinte: imagina que a gente tem um uso da linguagem sobre uma caixa, tem lá dentro um objeto que apenas a pessoa que dona da caixa vê o que tem lá dentro. E as outras pessoas não veem, mas todo mundo tem a sua caixa. E a gente vai falando, né, digamos assim, o uso da linguagem entre as pessoas, ele é estruturalmente equivalente. Mas ninguém acessa a caixa do outro, então ninguém sabe se de fato tem algo lá dentro. E daí, com isso, o Wittgenstein quer concluir que não importa se tem algo lá dentro ou não, isso não é importante para o funcionamento da linguagem. É como um argumento comportamentalista, digamos assim, né? Mas parece muito esse cenário da caixa de Silvan, tipo, o objeto tal não está lá dentro, no final das contas não importa se tal ou não está. Uhum. Num certo sentido, porque a gente pode representar de um modo indeterminado, a gente pode representar de um modo aglutinado, inconsistente. Também é. Parece poderia aceitar uma leitura de gaps e gluts, né? Talvez isso, né? Isso, exatamente, uma leitura de gaps e gluts. E o ponto é que, eu acho que essa é a lição, por exemplo, que eu estava tentando tirar da escada de Penrose. Porque, embora, claro, seja uma ilusão, não há uma escada real que seja assim, mas a gente é capaz de representar como sendo assim. E quando a gente representa como sendo assim, a gente está pensando sobre uma coisa impossível. A gente está tentando descrever uma coisa impossível do jeito em que o jeito correto de escrever a sua impossibilidade. Mas eu não conhecia, eu até anotei aqui. Caixa de Bismarck, é isso? Caixa de Bismarck, mas também às vezes é chamado de The Beetle in the Box. Acho que é mais famoso assim na literatura, The Beetle in the Box. Beetle in the Box. Legal, vou tentar usar o negócio. Valeu. Aí o quarto exemplo, né, é o famoso chamado princípio de caracterização da teoria dos objetos mainonguianos. Princípio de caracterização da teoria dos objetos. Então, dado que, primeiro, né, antes de falar do princípio de caracterização, teoria mainonguiana dos objetos, o ser, quer dizer,
O ser assim, ou ser tal, que é o so-sein, independe do sein, independe do ser. É o princípio de independência do ser tal em relação ao ser. Que, por exemplo, o atual rei da França é rei, e é atual, e é rei da França, independentemente de existir. Ou seja, aquilo que caracteriza o objeto é verdadeiramente característico do objeto a despeito da existência desse objeto. Essa separação entre pressuposto de existência e caracterização é o princípio de caracterização mainonguiana. Segundo esse princípio, a cúpula redonda quadrada do Berkeley College é quadrada, é redonda e não é redonda. Porque ela é quadrada, e se é quadrado, de novo, preservando as nossas intuições sobre o que é um objeto quadrado, sobre o que é um objeto redondo, não pode ser redondo. Então, se é quadrado, não é redondo. Mas na medida em que é quadrado e é redondo, então é redondo e não é redondo. Então, é característico desse objeto que ele seja assim, e, portanto, esse é um objeto contraditório, é uma contradição verdadeira acerca desse objeto, a despeito desse objeto existir. Então, se a gente acomodar uma intuição mainonguiana, a gente está diretamente comprometido com uma forma de dialeteísmo, parece. Algum tipo de dialeteísmo. E curiosamente, eu estava recentemente lendo aquele texto do Lukács sobre a lei de não contradição em Aristóteles, e eu me surpreendi que o Lukács compra isso. Ele fala que o Meinong demonstrou que alguns objetos são contraditórios. E parece comprar a teoria mainonguiana dos objetos e admitir a teoria mainonguiana como uma boa teoria dos objetos e consecutivamente, assumir a consequência de que alguns objetos são contraditórios. Ele faz uma distinção lá entre o que seriam contradições resultantes dos nossos esquemas conceituais construtivos e esquemas conceituais empíricos, sei lá, uma coisa assim. Quer dizer, parece que ele está disposto a aceitar algum tipo de dialeteísmo semântico, que algumas contradições são verdadeiras, mesmo que isso seja, digamos, consequência dos produtos resultantes dos nossos esquemas conceituais. Mas são contradições verdadeiras. Assim, é verdadeiro da cúpula redonda quadrada do Berkeley College que ela é redonda e que ela não é redonda. O Russell usou isso aí como uma objeção, Myron. Queria sugerir que a teoria mainonguiana dos objetos é trivial. Mas, evidentemente, que tem ajustes que podem ser feitos preservando uma teoria mainonguiana, talvez ajustes que implicarão algum tipo de paraconsistência, por exemplo. Né? E é isso, exatamente esse tipo de intuição que eu estou tentando puxar para o meu lado, e que os dialeteístas puxam para si também. E tem esse exemplo maravilhoso. Quando eu comecei a estudar teorias da verdade, Tarski, essas coisas, eu era muito influenciado por essa alegação, que aparece inclusive no Tarski, de que o esquema T é a coisa mais intuitiva, indisputável sobre a verdade que a gente poderia dizer. Então, Tarski chega a mencionar uma pesquisa empírica que tinha sido feita para mostrar quão intuitivo era o esquema T, né? Assim, que é aquele exemplificado emblematicamente por a neve é branca, a frase a neve é branca é verdadeira, a frase a neve é branca, essa frase é verdadeira, se somente se a neve é branca. É uma versão ontologicamente neutra, você poderia dizer assim, do correspondencialismo ou da concepção clássica da verdade, e que seria, digamos assim, sem contra-exemplo. Aí, recentemente, lendo o texto desse cara, Daniel Nolan, que é um autor que trabalha em metafísica, sobretudo com questões de respeito a contrapossíveis, ele oferece esse contra-exemplo ao esquema T. Quer dizer, é claro que seria fácil encontrar contra-exemplos ao esquema T na linguagem natural. O paradoxo do mentiroso talvez seja um contra-exemplo do esquema T. Né?
Mas é que esse parece intuitivamente contra-exemplificar e não simplesmente produzir uma contradição. Você presumindo que o conceito de verdade é um só e que a gente fosse preservar o esquema teu, preservar a transparência da verdade, esse caso 5 aqui não parece, não devia ser, não vale. Né? Essa instância do esquema T é falsa. Porque se nada é verdadeiro, então não pode ser verdadeiro que nada é verdadeiro. Né? Isso é uma espécie de refutação, autorrefutação do niilismo da verdade. Niilismo da verdade é a tese oposta do trivialismo. O trivialismo da verdade seria a tese que tudo é verdadeiro. O niilismo da verdade seria a tese que nada é verdadeiro. O niilismo é uma tese autodestrutiva, porque se o niilismo fosse correto, ele não deveria ser. Porque se fosse verdadeiro que nada é verdadeiro, então alguma coisa é verdadeira. Isso parece imediatamente um contra-exemplo ao esquema T, que eu acho razoável. Se a gente quiser preservar a transparência da verdade, dizer que 5 é verdadeiro. Mas impossível. É uma verdade impossível, mas é uma verdade. A verdade que diz respeito a situações que são completas e transparentes, onde a verdade se comporta de um modo completo e transparente. Não sei se intuição é compartilhada. Eu tenho essa intuição. Eu acho que isso é um exemplo. Esse exemplo é um pouco mais eu que estou forçando a barra aqui. Né? Mas enfim, eu acho. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me refutar. Eu acho que vou pular um pouco. Estou demorando muito, né? Então vou pular um pouco umas coisas. Aqui é só tipo que tem essas distinções entre paraconsistência fraca, paraconsistência forte e dialeteísmo, mas grosso modo é assim. O dialeteísmo admite que algumas contradições são verdadeiras. O paraconsistentista, não. Mas tem um paraconsistentista intermediário que admite que as contradições são possivelmente verdadeiras. Que há algo como uma possibilidade real das contradições. Essa literatura também desliza muito sobre conceber contradições como possíveis ou impossíveis. Acho que Gabriel fez um comentário há pouco aí sobre o Francesco Berto, que tem a ver com isso. Francesco Berto, como ele entende que as contradições são impossíveis. Mas, por exemplo, o Chris Mortensen, que é um cara da literatura de paraconsistência, de dialeteísmo, impossibilidades, ele defendeu sempre, desde a década de 90, a tese de que tudo é possível. Não é a tese de acomodar impossibilidades numa semântica modal, é a tese de que tudo é possível. Isso é uma posição diferente. Por exemplo, que as contradições são possíveis. Então tem uma paraconsistência intermediária, que admite que algumas contradições são possivelmente verdadeiras, mas não são realmente verdadeiras. A minha posição não é nenhuma dessas duas. Eu acho que é, no máximo, uma posição paraconsistentista fraca, porque eu vou tentar defender que as contradições não são possivelmente verdadeiras. Elas são impossíveis. Mas é que algumas verdades são impossíveis. Meu ponto é, eu entendo como sendo, no máximo, uma paraconsistência fraca. Aí aqui eu vou pular, é sobre a distinção entre dialeteísmo semântico e metafísico, mas isso não vem ao caso. Suponho que você já tenha visto, né? Se não viu, também depois quiser discutir. Tipo. E bom, então agora as contrafactuais. Então, a diferença entre condicional subjuntiva e indicativa é uma distinção pragmática. Alguns tentam fazer uma distinção gramatical entre condicional indicativo e condicional subjuntivo. Mas o consenso é que é uma distinção intencional, uma distinção pragmática, que é que nas condicionais subjuntivas tem uma sugestão implícita de que a antecedente seja falsa. A gente pega, por exemplo, esse exemplo 1 aí. Se Oswald não tivesse atirado em JFK no dia tal, então outra pessoa o teria feito. Claro, está expresso gramaticalmente na forma subjuntiva. Agora, e se a gente expressasse no modo indicativo? Então, se Oswald não atirou em JFK, então outra pessoa o fez. Parece que as nossas intuições oscilam.
E a intuição, a interpretação das duas oscila. E o que oscila é exatamente a sugestão de que, na formulação subjuntiva, parece implícito que o antecedente é falso. Ou seja, que Oswald atirou em JFK. E aí o que é uma condicional contrafactual? Uma condicional contrafactual é uma condicional subjuntiva onde o antecedente é falso. Não é apenas sugerido que o antecedente seja falso, mas o antecedente é realmente falso. Isso é uma condicional contrafactual. E qual que é o tratamento tradicional das condicionais contrafactuais? Então, alfa implica contrafactualmente beta é verdadeira? Se em todos os mundos mais próximos onde alfa é verdadeiro, beta também é. Ou seja, se não tem nenhum mundo mais próximo em que alfa é verdadeira e beta é falsa, por exemplo. Esse é o tratamento tradicional das condicionais contrafactuais, atribuído a esses dois autores principais, que é o Lewis e o Staunecker. Então, isso vai ficar formulado assim. Então, aproveito para introduzir essa notação, que vai ser importante lá na frente, né? Que é essa função aí pega uma fórmula, que é a antecedente da condicional, pega o mundo e vai dar um conjunto, que é o conjunto dos mundos mais próximos, em que alfa é verdadeiro. Quer dizer, ou seja, a função vai dar o conjunto dos mundos mais próximos em que alfa é verdadeiro. E a ideia é que em todos eles, beta também é verdadeiro. Se não, em algum mundo mais próximo em que alfa é verdadeiro, beta é falso, então a contrafactual é falsa. Eu tenho um exemplo que é assim, se eu riscasse o fósforo, ele acenderia. Então você pensa, em todos os mundos mais próximos em que eu risquei o fósforo, aqui eu não risquei, mas em todos os mundos mais próximos em que eu risquei, ele acendeu. Mas e se o fósforo tivesse molhado? Então esse mundo não é mais próximo. O mundo mais próximo é o mundo que preserva o máximo de fatos relevantes para esse mundo em relação a alfa. Isso é chamada relação ceteris paribus, que são os mundos, tudo mais relevante sendo o mesmo, e alfa ocorrendo, beta também ocorre. Essa é a intuição por trás da interpretação das condicionais contrafactuais. Eu dei uma acelerada aqui, porque eu vi que eu já estou comendo muito do tempo de vocês, mas só para dizer por que eu estou falando de contrafactuais, é porque é o seguinte, eu vou oferecer uma semântica onde eu vou sugerir que as condicionais são interpretadas todas como condicionais ceteris paribus. Eu acho que as condicionais, mesmo as condicionais indicativas, deveriam ser interpretadas como condicionais ceteris paribus. E isso vai ter um efeito na minha semântica, que é acomodar tanto intuições sobre o paradoxo do mentiroso, quanto intuições sobre contrapossíveis. Aliás, o paradoxo do mentiroso envolve um raciocínio contrapossível, na minha opinião. Então, vou pular isso, porque aqui é sobre as versões condicionais da redução ao absurdo. Aqui, na teoria tradicional, na abordagem tradicional das contrafactuais, valem todas. E aí, quando a gente for lidar com contrapossíveis, por exemplo, na minha semântica, a gente vai perder. E vai ser bom perder. Porque é isso que vai bloquear, por exemplo, o problema dos paradoxos. O paradoxo mentiroso, paradoxo de Curry. Então, direto, que é um contrapossível. O contrapossível, já falei, é uma contrafactual com antecedente impossível. Exemplos. Se Hobbes tivesse encontrado a quadratura do círculo, os matemáticos de seu tempo não teriam se surpreendido. Claro, ele não encontrou, porque não é possível encontrar. Ele achava que era, na verdade ele tentou, e no momento ele achou que tinha conseguido. Descobriu-se depois que não era possível. Então não encontrou porque não era possível. Então não tem nenhum mundo possível em que o Hobbes enquadrou o círculo. Mas é estranho, porque então essa frase é verdadeira. 2 é verdadeira, porque vacuamente verdadeira, porque dado que em nenhum mundo possível Hobbes
enquadrou o círculo, então é vacuamente verdadeiro que em todos os mundos mais próximos em que ele o fez, os matemáticos do seu tempo não teriam se surpreendido. Mas a nossa intuição, na verdade, é que esse seria um resultado tão insignificante, quer dizer, tão importante, tão informativo, que seria estranho que os matemáticos não tivessem se surpreendido. A nossa intuição parece, olha, esse negócio não aconteceu, mas se tivesse acontecido, os efeitos seriam não qualquer coisa. A intuição aqui que é a mesma intuição para paraconsistência. É uma intuição de interpretar, não trivialmente, o que se segue de um cenário impossível. Diga, Nilton. Tá, não estou te ouvindo. Desculpa. Eu acho que o mais grave seria verdadeiro também que se Hobbes tivesse encontrado a quadratura dos círculos, os matemáticos do tempo teriam e não teriam se surpreendido, né? Perfeito. E você tem toda a razão. Quer dizer, também é verdadeiro que eles teriam e não teriam se surpreendido. Porque, na verdade, qualquer coisa que você colocar no consequente aqui vai preservar a verdade da contrafactual. Porque ela é vacuamente verdadeira. Né? E aí o nome dessa tese é vacuísmo. A tese segundo a qual todos os contrapossíveis são vacuamente verdadeiros é chamada de vacuísmo. Eu vou tentar defender aqui, junto com as minhas intuições para paraconsistência, uma intuição antivacuísta. Tem outros exemplos, né? Por exemplo, se 2 mais 1 fosse igual a 4, então Deus não saberia que 2 mais 1 é igual a 4. Esse exemplo aqui é múltiplas questões. Tem muitas questões aqui, porque Deus é impossível também. Né? Na verdade, tem uma aplicação dessa discussão que eu fiz com um colega aqui da UFOP, que trabalha com filosofia da religião, que é usando o meu framework para falar das verdades acerca de Deus. Que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, por exemplo, eu acredito que são verdades impossíveis. Porque são inconsistentes. A onisciência junto com a onipotência, por exemplo. Aliás, a onisciência sozinha é suficientemente impossível. A onisciência é um atributo impossível. E é um atributo de Deus. Então, Deus é impossível. Mas é verdadeiro acerca de Deus que Deus é onisciente. E é tão curioso que Deus seja onisciente. Por exemplo, se Deus existisse, Deus saberia tudo que é verdadeiro. Então, se fosse verdadeiro que 2 mais 1 é igual a 4, Deus saberia. Então, a discussão aqui da filosofia da religião, e as coisas são verdadeiras porque Deus fez que elas fossem verdadeiras, ou se Deus fez com que elas sejam verdadeiras porque elas são verdadeiras. Né? Deus sabe que 2 mais 2 é igual a 4, porque 2 mais 2 é igual a 4, ou 2 mais 2 é igual a 4 porque Deus sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Então, evidentemente, tem uma disputa aqui. Não estou muito interessado nisso, mas isso é interessante do ponto de vista do raciocínio sobre impossibilidade. Então, um teísta estaria disposto a concordar com 3. Eu acho que um teísta estaria disposto a discordar de 3. Um teísta diria, não, Deus é onisciente. Se fosse verdadeiro que 2 mais 1 é igual a 4, Deus não acreditaria nisso. Quer dizer, Deus saberia. Então, como é que ele não saberia? Então, 3 é falso. Mas para 3 ser falso, a gente tem que admitir que o antecedente de 3 é verdadeiro em algum mundo. Mas não pode ser verdadeiro em nenhum mundo possível. Então, tem que ser num mundo impossível. É um argumento para enfiar os mundos impossíveis nos frames. O exemplo 4 é do dialeteísmo. Então, por tudo que a gente já viu até aqui, a gente entendeu que os dialeteístas acreditam que algumas contradições são verdadeiras. Então, 4 é falso. Mas se 4 é falso, o antecedente de 4 tem que ser falso, tem que ser verdadeiro em algum mundo. No mundo mais próximo em que o consequente é falso. Mas para ser verdadeiro em algum mundo mais próximo, tem que ser um mundo impossível mais próximo. Então, de novo, é um argumento para enfiar os mundos impossíveis nos nossos frames. Eu já falei o que é o vacuísmo. E, bom, aqui tem uma derivação do paradoxo do mentiroso, que eu vou poupá-los, né, assim, porque estou tentando acelerar,
Mas tem uma coisa interessante, que é esse raciocínio. Eu acho que tem um raciocínio contrapossível no paradoxo do mentiroso. Que é esse aqui. Eu acho que tenta explicar o paradoxo do mentiroso para uma pessoa que não sabe nada de lógica nem de filosofia. Eu acho que, inevitavelmente, você vai usar a condicional subjuntiva. Porque a ideia é que a sentença do mentiroso não pode ser verdadeira nem falsa. Porque se ela for verdadeira, ela é falsa. E se ela for falsa, ela é verdadeira. Então, quando você vai mostrar que ela não é nem verdadeira nem falsa, é uma espécie de prova por redução absurda. Fala assim, se lambda fosse verdadeira, então ela não seria. Se ela não fosse verdadeira, ela seria verdadeira. E aí a gente dá o seguinte pulo. Então ela é verdadeira se e somente se ela não é. E aí agora vem o pulo. Então ela é verdadeira e não é verdadeira. O que a gente está presumindo aqui, pensando, por exemplo, em termos de condicional subjuntivo, é que a condicional subjuntiva preserva a redução ao absurdo na versão condicional. É que se alfa implica não alfa, daí a gente conclui não alfa. Se não alfa implica alfa, daí a gente conclui alfa. E, portanto, de alfa se somente se não alfa, a gente conclui alfa e não alfa. Agora, quando você coloca a condicional subjuntiva, que tem uma natureza essencialmente modal, parece que tem jeito de bloquear esse raciocínio. Porque pensa, se lambda fosse verdadeira, não seria verdadeira. Se não fosse verdadeira, seria verdadeira. Agora, quem diz que é ou não é? Quem diz que ela é verdadeira, que alfa é verdadeira ou a negação de alfa é verdadeira? Quer dizer, se o antecedente é impossível, então não é verdadeiro em nenhum mundo possível. E se o antecedente não é verdadeiro em nenhum mundo possível, a gente não pode concluir pela contradição. Parece ser fácil bloquear o raciocínio intuitivamente se a gente pensar que o raciocínio depende essencialmente de uma condicional subjuntiva, de uma condicional modal. Então eu vou propor uma condicional modal, que eu acho que captura as intuições da condicional de uma maneira relevante e com esses benefícios. Tá, deixa eu tentar. Eu vou pular o Curry. Acho que eu estou meio que me enrolando muito assim com o tempo. Então, eu vou pular o Curry. O Curry é tipo um caso, só fazer um comentário. O Curry é um caso, você tem autorreferência também. Só que ao invés de ter uma sentença que fala dela que ela não é verdadeira, é uma sentença que fala dela mesma. Que se ela é verdadeira, então, por exemplo, tudo é verdadeiro. Isso costuma ser uma pedra no sapato das soluções paraconsistentistas do paradoxo. Por quê? Porque não adianta só adotar uma interpretação paraconsistente da negação. A gente também tem que adotar uma interpretação da condicional que bloqueia a regra de contração. Geralmente, por exemplo, LP não vale a contração, mas por a razão mais drástica de que também não vale modus ponens. Mesmo uma condicional que não valida modus ponens é uma condicional doida, né? Não é condicional. Então, na lógica do paradoxo, por exemplo, não vale nem silogismo disjuntivo. Então, o que eu vou tentar propor é uma condicional que preserva modus ponens, mas não preserva contração. E com isso vai evitar, por exemplo, o paradoxo de Curry, que leva à trivialização, leva à trivialidade a despeito da questão de gaps e glut, mesmo admitindo que algumas contradições são verdadeiras, numa lógica paraconsistente, se você tiver a regra de contração, trivializa, por causa do paradoxo de Curry. Então, aqui são o que eu já falei, intuição antivacuísta, que é o quê? Admitir que algumas contrapossíveis são verdadeiras, algumas contrapossíveis são falsas, mas isso não é vacuamente, né? Não é trivialmente interpretado assim. Como que as pessoas fazem isso? Por exemplo, Francesco Berto, Daniel Nolan,
introduzindo mundos impossíveis nos frames. Beleza. Meu visto de gerar imagens agora com ChatGPT. Então, é isso aí. Eu fiz essa semântica para tentar acomodar todas essas intuições que eu apresentei até aqui. Então, eu vou me basear na noção de situação. Situação é tipo mundo, só que é um pedaço. Situação não precisa ter tudo. Mundo é tudo. Mundo é tudo que é o caso. Então, o mundo possível, não atual, é o mundo como as coisas poderiam ser. A situação é como as coisas poderiam ser, mas num recorte menor. É claro que o mundo também é uma situação completa. Mas uma situação pode ser só um pedaço. Tá? Então eu vou distinguir situações reais ou atuais de situações irreais ou não atuais. Vou distinguir situações normais de anormais, que é uma situação normal, é uma situação que preserva fechada sob uma certa relação de consequência lógica. Uma situação é inconsistente se ela tem uma contradição. Uma situação é possível se ela é consistente e normal, porque lembra, eu vou tentar usar a noção de impossibilidade lógica como a noção básica. Poderia ser restrita para a gente falar de outras noções de possibilidade e impossibilidade. E o mundo é uma situação completa. Aqui é só uma explicação que eu vou usar uma semântica de 4 valores. Na verdade, uma semântica definida sobre verdadeiro e falso como o conjunto das partes. Então, vai ter o conjunto vazio, o conjunto unitário do verdadeiro, o conjunto unitário do falso e o conjunto que tem tanto verdadeiro quanto falso. Ou seja, tem gaps e gluts. Tem verdadeiro, falso, nem verdadeiro nem falso, e tanto verdadeiro quanto falso. E eu vou usar essa ideia de frames com situações ou mundos impossíveis, são conhecidos na literatura como os frames Hunt-Talan. E, além disso, eu vou enfiar aí no meio condicionais ceteris paribus, com regras para situações impossíveis. Aqui tem uma linguagem proposicional. E aí aqui que vem a mágica, né? Aqui que vem a gambiarra, né? Tá mais para uma gambiarra, nem truque não é. Porque a gambiarra é o seguinte: um frame vai ser uma upla que tem S, é um conjunto de situações, toda sorte de situações normais, anormais, inconsistentes, possíveis, etc. N é um subconjunto próprio de S, que são as situações normais. Vocês vão ver que eu vou definir os operadores lógicos restritos a M. E arroba são as situações atuais. Então, todo frame vai indicar quais são as situações atuais. E aí eu tenho um conjunto de relações ceteris paribus. Para cada fórmula da linguagem tem uma relação ceteris paribus, que vai dizer, pega uma situação S1, e quais são as situações ceteris paribus alfa com S1? Ou seja, situações que tudo mais relevante sendo o mesmo, alfa verdadeiro. Isso digamos, são as situações mais próximas em que alfa é verdadeiro. E aí tem uma função interpretação, quer dizer, aqui é uma função valoração que vai nos permitir, como usual, definir uma interpretação. Há algumas restrições sobre essa relação. E elas são restrições para preservar modus ponens e identidade. Primeiro, que a imagem de R-alfa restrita a N é um subconjunto de do conjunto de todas as situações em que alfa é verdadeiro. Então, digamos assim, se a situação é atual, se S1 é atual, quer dizer, se S1 é uma situação normal, então todas as situações ceteris paribus alfa com S1 são situações em que alfa é verdadeiro. E a segunda restrição é que essa relação é restrita à interseção do conjunto de todas as situações em que alfa é verdadeiro normais
essa relação é reflexiva. Quer dizer, que se S1 for uma situação normal, e se alfa é verdadeiro em S1, então F1 é uma situação ceteris paribus S1 alfa. Ou seja, supondo que eu diga assim, se eu acendi o isqueiro, então o quarto explodiu. Se eu de fato acendi o isqueiro nessa situação, então essa situação é uma das situações mais próximas em que eu acendi o isqueiro. É o que os Lewis e Stalnaker chamam de centralidade. Então, a centralidade forte, essa é a centralidade fraca, tá? Das condicionais. E aí a função valoração tem algumas restrições que, nas situações atuais, ela só vai dar como valores verdadeiro, falso e nem verdadeiro nem falso. Nas situações normais, vai dar, pode ser verdadeiro, falso, nem verdadeiro nem falso, e tanto verdadeiro quanto falso. E nas situações E a diferença entre as situações normais e as situações anormais é que nas situações normais a valoração interpreta só as atômicas. E nas situações anormais interpreta todas as formas. Porque eu não sei qual é a lógica que vale nessa situação anormal. Então eu não vou poder definir uma interpretação com base na valoração. Então, basicamente, as situações anormais são interpretadas arbitrariamente. As situações normais são interpretadas com 4 valores, incluindo gaps e gluts. E as situações atuais, que são um tipo de situação atual, normal, são interpretadas com regras lógicas, digamos assim, mas que excluem os gluts, embora incluam os gaps. Aí, velho, isso aí a gente pode, acho, pular. Mas eu vou falar assim, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, é FDE, mas é uma versão modal de FDE. Quer dizer, é uma lógica que tem 4 valores, verdadeiro, falso, gap e glut, e preserva as intuições clean dos conectivos, num caso, gap sendo valor não designado e glut sendo valor designado. Então, por exemplo, a negação de alfa é verdadeira se alfa é falso. Na situação é assim. A conjunção é verdadeira se ambas as conjuntas são verdadeiras em F1. Mas a conjunção é falsa em F1 se ao menos uma das conjuntas é falsa em F1. Que pode acontecer, portanto, em que numa certa situação normal a conjunção seja tanto verdadeira quanto falsa. Né? Ou a negação pode ser tanto verdadeira quanto falsa, etc. E a novidade aqui, 8 e 9, é para as condicionais, que é a interpretação Lewis-Stalnaker das condicionais, só que incluindo situações impossíveis e situações anormais. Então, por exemplo, se algumas contradições fossem verdadeiras, isso vai mandar para uma situação impossível, mas uma situação impossível normal, porque a lógica é para completa e para consistente. Agora, por exemplo, se o modus ponens falhasse, isso é uma situação anormal. Então, há situações mais próximas em que o modus ponens falha. Eu estou dando um exemplo metateórico, mas só para o benefício didático, né? Só porque eu não tenho um tipo em mente. Né? E, de novo, a ideia expressa o fato de que as fórmulas são interpretadas arbitrariamente nas situações anormais, porque elas podem ser fechadas sobre outras relações de consequência lógica ou podem nem ser fechadas sobre relação de consequência lógica alguma. E aí eu vou definir modelos como usual. O modelo vai ser... um frame vai ser um modelo de vai satisfazer uma fórmula, né? uma situação de um frame, né?
vai ser modelo sob essa interpretação de uma determinada fórmula, se a fórmula é verdadeira nessa situação. E aí, a consequência lógica é definida do modo usual, é preservação de verdade em todas as situações normais. Ou seja, alfa é consequência lógica de gama, e em todas as interpretações que são modelo de gama, também são modelo de alfa. Mas lembrando que é restrito às situações normais. Se toda situação normal de um trem que satisfaz gama, também satisfaz alfa. Então, a consequência lógica é restrita às situações normais. Mas pode tentar. A gente pode ver que lógica que sai daqui para tentar fazer recapturas. Eu acho que a recaptura clássica, na verdade, não sai, porque situações atuais são incompletas. Mas a gente pode, por exemplo, recapturar a consistência para as situações atuais. Há algumas propriedades. Essa lógica é para completa, é para consistente, preserva a identidade condicional, mas de um jeito relevante, preserva modo exponente, mas não preserva contração, nem fortalecimento, nem transitividade, nem contraposição e nem aversão condicional da redução absurda. Fala, Nietzsche. Só um detalhe técnico. Aquela implicação que se definiu semanticamente é essa daí, né? Apesar de você não estar usando o mesmo símbolo, mas é mesmo. E assim, eu poderia definir também uma implicação material com a negação e junção, por exemplo, ou negação e conjunção também. Perfeito. É aquele comentário que eu tinha feito, que eu fiz uma confusão de slides. Os slides, imaginei. Aqui é outra anotação. Tanto que eu não estou nem usando alfa, estou usando A maiúsculo. E aí, usando aquele símbolo do contrafactual usual. Uhum. Mas aqui era para ser a flechinha normal. E sim, você tem razão. Eu posso definir o Hooke com a negação e a disjunção, que vai ser aquela condicional material que em LP, tanto em LP quanto em FDE, não preserva modos pôneis. Tá? É aquela esquisitona lá, né? Essa aqui é, digamos, para cumprir o trabalho das condicionais, tanto as indicativas quanto subjuntivas. Essa tese é controversa. Teve um monte de linguista que me ouviu falar isso, falando esse negócio de tratar as condicionais subjuntivas e indicativas no mesmo pacote é controverso. Mas veja, inclusive isso era a aposta do Stalnaker, porque todas as distinções que deveriam ser feitas sobre subjuntivo e indicativo deveriam ser interpretadas como sendo do âmbito pragmático e não semântico. Eu compro essa tese do Stalnaker. Posso estar errado sobre isso, né? Eu estou fazendo até um negócio mais radical, que é tratar as condicionais todas como sendo condicionais heteros pares, um tratamento modal especial para as condicionais. Aí o que vai acontecer com o paradoxo do mentiroso? Aquele raciocínio, se a sentença fosse verdadeira, ela não seria. Se ela não fosse verdadeira, então ela seria. E daí se segue que ela tanto é verdadeira como não é bloqueado, porque não vale a contração. E a ideia é que, quando você diz, se a sentença do mentiroso fosse verdadeira, você está olhando para uma situação irreal. Aliás, está olhando para uma situação impossível. Preservado o máximo das nossas intuições, ou seja, ceteris paribus, se ela fosse verdadeira, o esquema T seria mantido e ela não seria verdadeira. Se ela não fosse verdadeira, o esquema T seria mantido e ela seria verdadeira. Mas daí não se segue que ela seja realmente verdadeira e não seja verdadeira. Daí se segue que as situações reais são incompletas, porque essa frase, por exemplo, não vai ser nem verdadeira nem falsa em nenhuma situação. Ela vai ser um gap em qualquer situação atual. Mas glut em algumas situações impossíveis. Curry vai acontecer um negócio parecido, só que o curioso do Curry é que a sentença de Curry só vai ser verdadeira em situações anormais. Porque tem que ser uma situação em que não preserva modos pôneis. Porque senão, em toda situação que a sentença de Curry fosse verdadeira, seria trivial. Como a gente quer admitir que algumas situações são impossíveis,
mas não triviais, a gente tem que admitir, por isso que eu disse, eu tenho que admitir no meu frame situações anormais. A gente pensa sobre situações anormais. Por exemplo, quando a gente pensa que a sentença de Curry, o que aconteceria se a sentença de Curry fosse verdadeira? Bom, aí vem a parte assim, final da coisa, que é mais conceitual. Eu vou me concentrar um pouco nisso, porque inclusive eu acho que eu já apresentei essa ideia muitas vezes para o Nilton e para o Bruno, que é a jogada austiniana, que vai dar, digamos, o caráter ficcionalista para a minha abordagem. Que é a tese austiniana acerca da verdade, que proposições são sobre situações. Então, sempre uma proposição envolve uma situação para o Austin, uma situação Tolkien e uma situação type. Uma situação Tolkien é uma situação particular, um evento histórico. Uma situação type é tipo uma descrição, tipos de situação. Quando você diz que alguma coisa, quando você diz alguma coisa, como por exemplo, a palestra está acabando. A palestra está acabando, eu estou me referindo a um evento, um pedaço do mundo, uma situação enquanto uma coisa particular, e classificando essa situação como sendo de um certo tipo, por exemplo, do tipo no qual palestras acabam. Inclusive, se eu tivesse, por exemplo, suponho que você tivesse assistindo uma outra palestra enquanto deixa a minha mutada. O cara está assistindo uma palestra do Priest e mutou a minha fala. Né? Então, se ele ouvisse acidentalmente o que eu disse, sem querer, desmutou, escutou isso, ele poderia ficar na dúvida se eu estou falando da palestra do Priest ou se eu estou falando da minha fala. Então, parece que tem um componente aqui, que é o que o Barrois vai chamar de situação foco. Eu, pulando assim, os dois, para ser breve, o que eu estou sugerindo são essas duas definições. Definição 7 é que uma proposição é um conjunto que tem uma situação e uma sentença. A proposição classifica essa situação com essa sentença. Então, quando eu digo, por exemplo, a palestra está acabando, eu tenho uma sentença alfa, e eu estou dizendo que a situação S1 é desse tipo. Mas nem sempre eu estou me referindo à situação a qual eu me encontro quando eu enuncio a sentença. Um componente, às vezes chamado de bidimensional nas proposições. E aí, com isso, eu consigo definir verdade para proposições à la Austin, que é uma proposição vai ser verdadeira, como Austin pensa, se a situação é do tipo descrito pela sentença. Se a situação satisfaz aquela sentença. E aí a gente consegue distinguir essas coisas que eu tinha prometido desde o início, que é o que é realmente verdadeiro, o que é realmente falso, o que é ficcionalmente verdadeiro, ficcionalmente falso, e irrealmente, né? Eu estou chamando ficcionalmente aqui de irrealmente. Ou normalmente verdadeiro, anormalmente. Então, por exemplo, P é realmente verdadeiro se uma situação real satisfaz alfa, onde P é a proposição que classifica a S como sendo alfa. E P é ficcionalmente falso se a negação de alfa é satisfeita por S1. É ficcionalmente verdadeira se tem uma situação irreal que satisfaz S1, e assim por diante. E o que vai acontecer é que se você tem uma proposição e afirma uma contradição, como, por exemplo, a cúpula redonda quadrada do Berkeley College é quadrada e não é quadrada. Bottom é uma contradição. Uma proposição que diz que a cúpula redonda quadrada do Berkeley College é redonda e não é redonda. Essa proposição diz algo sobre uma situação. Aqui é um esquema de proposições. E o que a gente pode concluir disso é que essa proposição não pode ser realmente verdadeira. Em nenhuma estrutura, em nenhum frame. Mas ela pode ser ficcionalmente verdadeira em alguns frames.
no sentido de que ela classifica uma situação ficcional como sendo do tipo descrito pela sentença, como tendo um quadrado redondo, e que, portanto, é redondo e não é redondo. E aí, no final das contas, o que isso vai sugerir é que é o que eu defendi lá no EBL. Glut sem dialetéis. Não é uma forma de dialeteísmo, mas é uma forma de acomodar truth, value e glut. E, aliás, é uma forma de acomodar também truth, value e gaps. Então, gluts não implicam dialetéias, porque tem truth, value e gluts, mas não tem truth, value e gluts reais. Nenhuma contradição é realmente verdadeira. Mas muitas proposições não não podem ser nem realmente verdadeiras nem falsas. Então, são gaps reais, gluts irreais. Ou gluts ficcionais e gaps reais. É uma combinação desse tipo. É isso, cara. Desculpa, eu falei pro caralho. Eu que agradeço, Guilherme. E tudo bem, acontece. O Henrique também veio aqui e se empolgou. A gente fica feliz, né? Que vocês ficam à vontade falando, porque assim, gostaram de falar aqui, né? Bom, eu acho que é o seguinte, eu meio que pensei que seria melhor se todo mundo fizesse perguntas durante, né? Sim. Só que as perguntas foram muito boas. E aí, a gente explicou, e aí eu fiquei tentando explicar coisas que normalmente eu passaria mais voado, assim. Mas, enfim, eu fiquei muito satisfeito com as perguntas ao longo também. Que bom. Desculpa se eu passei. Mas, Gabriel? Pois é, cara, muito, muito massa. Eu fiquei só me perguntando agora, como que tu lidaria com uma situação que tu tem um objeto ou uma situação irreal e uma situação real em conjunto. Ela seria satisfeita, ela seria verdadeira irreal ou seria verdadeira normal? Talvez a gente possa falar... Cortou um pedacinho, assim, eu não sei se eu entendi. Se puder repetir. Claro. Eu fiquei me perguntando, até porque é um problema parecido com a parte que eu estou querendo ver no mestrado, mas seria a situação de como que eu lidaria com uma sentença, né, ou com um procedimento que tem tanto uma parte que seria verdadeira e real, né, normal, e uma verdadeira normal. Ela como um todo seria normal ou seria anormal? Qual tipo de verdadeiro seria ou falso? Uhum. É aquela coisa do caráter híbrido, né? Isso mesmo. Na literatura sobre truth and fiction, é um problema para algumas abordagens, que algumas proposições poderiam ser interficcionais ou híbridos, do tipo envolve ingredientes reais e ingredientes ficcionais, tipo Sherlock Holmes é mais famoso que todos os detetives da Scotland Yard, né? Eu acho, posso estar errado, na verdade, vocês que manjam desse assunto de truth and fiction, eu sou meio que aventureiro nessa literatura, eu acho que a minha proposta dá uma resposta intuitiva para isso. Porque se você fala de uma situação que relaciona, por exemplo, Sherlock Holmes e um detetive real da Scotland Yard, está falando de uma situação real. Está sempre falando de uma situação real, porque, embora eventualmente possa ser uma situação muito próxima de qualquer situação real, porque aqui o que acontece é que existem situações em que Sherlock Holmes figura junto com os detetives reais. Os detetives reais figuram em situações onde Sherlock Holmes figura também. Então, eu acho que tem vantagens em relação ao possibilismo, porque o possibilismo quantifica sobre mundos possíveis de um jeito que perde, por exemplo, na versão realista, as pessoas reais dos personagens da ficção, quando eles interagissem juntos, né? Eu não sei, talvez o Milton possa dizer se eu estou certo sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que a minha resposta é uma boa resposta para o problema do caráter híbrido, porque, então, por exemplo, se eu digo a proposição Sherlock Holmes é mais inteligente que qualquer detetive real, qualquer detetive da Scotland Yard, ela diz respeito a uma situação na qual o Sherlock Holmes figura junto com os detetives da Scotland Yard.
todos que já existiram, por exemplo, todos os detetives do passado e presente da Scotland Yard. E compara todos eles junto com Sherlock Holmes sob certos aspectos. Essa proposição, ela pode ser verdadeira, mas ela não é realmente verdadeira. Que ela não diz respeito a uma situação real, mas ela pode dizer respeito a uma situação na qual Sherlock Holmes figura com os personagens, com os detetives reais. Não sei. O que você acha, Newton? Tá no mudo. Mutado. Novo, né? De novo, tô mutado. Eu estava pensando na extensão de primeira ordem, né, disso daí. Eu imagino que é o seguinte, você vai precisar de domínios relativos, né, de mundos, né, porque você está pensando em objetos que existem no mundo atual, mas pode ser objetos que não existem no mundo atual, e também acho que existe uma relação de inclusão, né, desses domínios, de modo que você tem pelo menos 3 níveis aí, né? Tem o domínio do mundo atual, aí tem o domínio dos mundos possíveis bem comportados, digamos assim, do modo que está incluído esse domínio atual, e o dos impossíveis, né? Que aí seria mais amplo também, eu imagino, né? Eu gostaria de explorar esse cenário. Eu te confesso que eu gostaria de explorar esse cenário. Mas o que eu publiquei, a versão desse trabalho que foi publicada em primeira ordem, foi com o domínio fixo. Domínio fixo. E um predicado de existência. Então, na verdade, o que eu tenho é o mesmo domínio para todas as situações. E todos os termos denotam em todas as situações, mas o predicado de existência distingue o que existe e o que não existe numa situação e outra. Entendi. Então, por exemplo, a situação atual seria tal que Sherlock Holmes não existe. Qualquer situação atual é tal que Sherlock Holmes não existe. Porque eu quero preservar aquela intuição kripkiana, até certo ponto, de designadores rígidos. Sim. Mas você Sherlock poderia... Holmes designa... Quer dizer, não é isso que o Kripke fala, né? O Kripke fala que Sherlock Holmes, qualquer proposição que fale sobre Sherlock Holmes é uma pseudo-proposição. Porque ele não pode designar alguma coisa numa situação real, por exemplo. Né? Não é uma solução possibilista. Eu estou fazendo uma bagunça aqui, que é o que eu acho que é o ingrediente mais não guiando da minha proposta. É que Sherlock Holmes é um objeto. Sim. Designa. Mas isso independe, né, do domínio ser... Isso independe do domínio ser fixo ou ser variável, né? Porque ele vai existir, seja... A questão é como você vai definir, porque aí você precisa de uma lógica livre, talvez, né? Já que você vai ter que falar em um certo mundo de coisas que não existem naquele mundo, talvez. Mas isso você consegue ser Mainoguiano nesse seu sentido, mesmo com domínios variáveis. Eu acho que... Porque aí você separa, né, o operador de existência e o predicado existencial. Então... Exato. Você pode definir um quantificador especial para os existentes com o predicado de existência, mas o quantificador é neutro, preservando aquela intuição que alguns neo-mainoguianos sugerem de distinguir algum de existe. Alguns quadrados são redondos, mas não existem quadrados redondos. Porque existe algum x quadrado redondo, existe. Ele que instanciar o predicado de existente. Entendeu? A minha estratégia nesse artigo que foi publicado, que não precisou de manobras de restrição de regras dos quantificadores. Então, talvez pode ser chamado de lógica livre. É um tipo de lógica livre, né? Mas é a lógica, é um tipo de lógica neo-mainoguiana. É um mainoguianismo. É mais fortemente uma coisa neo-mainoguiana do que propriamente livre. Né? Porque não tem restrições nas regras dos quantificadores. Porque os quantificadores são neutros.
Então, se a cúpula redonda quadrada do Berkeley College é quadrada e não é quadrada, então algumas coisas são quadradas e não são quadradas. Mas não existem coisas que sejam quadradas e não sejam quadradas. Pelo menos não realmente. Tem isso também. Eu posso dizer que existem quadrados que são redondos, mas não realmente. A proposição é verdadeira acerca de algumas situações. Sim, em algumas situações... mas não no mundo atual. Isso. Tipo isso. A minha intuição seria nesse sentido. Mas eu te confesso que eu não explorei tanto a teoria das descrições. Eu explorei mais só uma extensão primeira ordem, sem tanta preocupação com esses aspectos. Assim, porque, na verdade, eu tentei desenvolver isso para capturar as intuições sobre a condicional, tanto para lidar com os contrapossíveis quanto com os paradoxos semânticos. Mas aí eu comecei a pensar que daí eu possa ter também um apelo para essa ideia mais geral do que são verdades impossíveis e que inclusive dizem respeito a objetos impossíveis. Eu incorporei um caráter mais longuiano no negócio, mas essa parte está mais, eu confesso, assim, eu não sei, tenho muita segurança. Eu quero tentar, né, explicar o negócio um pouco mais no próximo. É legal. Bom, depois eu vou pedir uns artigos seus aí para você me mandar para eu dar uma olhada, né? Uhum. Tem esse que é com a extensão de primeira ordem, que foi naquele volume Paradoxes Between Truth and Proof, da Springer, Tá. que o George organizou com a tia. Tem um que vai sair na Principe agora com Chico, né, que é tentando explicar o caráter artefactual das situações, que é mais um pouco sobre Truth and Fiction, né? E tem um que, como eu disse, que meio que tentando aplicar isso ao problema da onisciência, que saiu na manuscrito com um colega aqui da filosofia e religião. Mas depois você me fala, eu te mando, se tiver mesmo paciência. Não, manda. Eu adoraria ter suas considerações. Mais alguém, gente? Bom, então eu vou agradecer o Guilherme, brigadão aí pela apresentação. Isso aqui vai ficar registrado, então. Eu vou encerrar aqui a chamada. Tá? Eu agradeço. Ensinar a gravação. Antes de encerrar a gravação, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. Muito generoso. A gente que agradece. Valeu, gente. Obrigado.